Olá amigos da PowerInc, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Leandro aqui. Hoje a gente vai falar a respeito de uma criptomoeda que tende a ganhar muito valor ao longo do tempo. Isso pelo fato dele ser hoje o principal player do segmento. Tu tem interesse nesse conteúdo? Acompanhe. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, seja bem-vindo à PowerInc. Aqui a gente te convida a se inscrever porque a gente publica vídeos toda semana, então tu pode ter conteúdo atualizado com bastante frequência. E um ponto importante, se tu gostar desse conteúdo, não te esquece, deixa teu gostei para apoiar o nosso trabalho, tá bom? Falaremos sobre Chainlink, um dos protocolos que, na minha opinião, tende a se apreciar muito no longo prazo, isso pelo seguinte, pensem comigo, você provavelmente no mundo de criptomoedas já deve ter ouvido falar que DeFi são o futuro, contratos inteligentes são o futuro, mas o que faz com que estruturas e contratos inteligentes dentro de uma blockchain se liguem ao mundo real? Porque o mundo off-chain não consegue se ligar diretamente com o mundo da blockchain. Então, existe uma ponte entre esses dois mundos, e são os oracles. Qual que é o principal player desse segmento? Chainlink. Por isso que, na minha opinião, ele é um projeto que você deve olhar com bons olhos para o longo prazo, tá? A gente vê o projeto sendo lançado na faixa dos 50 centavos de dólar e hoje ele já está custando mais de 23 dólares. O que isso significa? Que ele teve uma valorização bem expressiva. É evidente que muitas vezes o desenrolar dos preços, a estrutura de distorção do mercado, pode fazer com que a gente observe o ativo e não se sinta tão atraído a alocar alguma posição ou a se expor para o longo prazo, ou até mesmo considerar ele na nossa carteira, visto que muitos ativos sem fundamento performam às vezes melhor. Porém, pessoal, ativos com fundamentos, eles têm uma característica que os sem fundamento não têm, que é a sua perenidade. Eles vão se perpetuar ao longo do tempo. Por quê? Porque eles têm base para o deslocamento de preços. Diferente de moedas sem fundamentos, que muitas vezes elas sobem e descem apenas com a grande especulação e a grande troca de mãos do dinheiro. Então, assim, o que eu quero estar comentando com os amigos aqui é que Link sim está em uma tendência clara de alta dentro de gráficos semanais, estruturas muito interessantes, dentro de um padrão aqui, tá? Que é uma faixa Fibonacci com estrutura proporcional. Observem só, ele foi lançado, rompeu um primeiro nível, buscou níveis acima e ele respeitou essas estruturas de suporte e resistência e vem ganhando níveis acima. Ele não vem construindo em momento algum zigue-zagues descendentes. Se você observar, a tendência primária aqui do ativo, ela é uma tendência clara, mas muito clara aqui, ó, de alta. O ativo basicamente só subiu. Todas as vezes que ele ganha um nível e um patamar dentro de uma estrutura proporcional, ele segue acima dessa estrutura. E quando a gente observa essa linhazinha verde aqui, ela é uma estrutura muito importante dentro do gráfico. Por quê? Ela é uma região de topos anteriores em que o preço já proporcionou uma inflexão, ele apenas não conseguiu ficar acima dessa faixa novamente, né? E agora ele está tentando mais uma vez testar essa faixa etária de preços, o que pode proporcionar futuramente um novo deslocamento de alta, tá? O que eu quero dizer para vocês? Então, se a gente pegar todo esse movimento anterior e replicar com barras fantasmas, observa como ele pode se deslocar aqui para o futuro. Dessa forma, de maneira clara e limpa, quase que um gráfico da Apple, quase que um gráfico da Amazon, quase que um gráfico da Google. Isso por quê? Porque é um ativo que está em uma tendência bem definida. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês, tá? Não apenas a respeito dessa estrutura gráfica, que em minha opinião é uma estrutura interessante, faz sentido ter uma parte na minha carteira de alocação para Chainlink, isso porque eu acredito nesse protocolo, visto que
a demanda por contratos inteligentes tende a aumentar principalmente na ideia de DeFi, né? Então, a ideia de finanças descentralizadas, a ideia de estruturar um novo modelo de Web 3.0 e todas essas estruturas, quando a gente pensa, elas precisam se ligar em algum momento com o mundo real. E Chainlink vai sim ter grande fatia deste bolo, tá? Lembrando que ela hoje é o maior player, tá? Para que o segundo colocado chegue a patamares de parceria e aqui crescer em torno de 10 vezes, tá? Então vou trazer alguns dados aqui que a própria Chainlink publicou. Vou deixar aqui na nossa tela. Observem o seguinte. Aqui dentro, tá, da indústria, vale lembrar o seguinte, Chainlink é a líder, tá? Então, o valor total garantido da rede da Chainlink já ultrapassou 75 bilhões de dólares, tá? Isso é uma alta de 10 vezes em relação ao ano anterior. Então, significa que ela está em plena expansão, ela está em um franco crescimento. E hoje ela já tem uma rede com mais de 700 Oracles. Então, no caso, com os Oracles sendo alimentados com dados do mercado e outros conjuntos da cadeia. Então, é como se ele conseguisse construir um ecossistema e essa estrutura fosse ficando cada vez maior, proporcionando cada vez mais robustez ao seu projeto, tá? E nesse ponto 2 aqui, ó, pessoal, observem só, olha o crescimento, né, que Chainlink tem com a integração de outros projetos. Hoje, tá, o ecossistema Chainlink consiste em mais de 1000 projetos, ou seja, ele já está fazendo parte, já está se integrando com a maior parte das estruturas de 2021 e também ele está hoje protegendo a maior parte do total garantido do mercado DeFi. Então, observem como o Chainlink tem ainda muito para se apreciar, visto que o mercado DeFi tende a crescer, provavelmente isso tende a puxar todo um ecossistema junto com ele, e o principal player que traz a integração desse ecossistema com o mundo real é Chainlink. Então, vale a gente lembrar essa questão também, tá? Agora, outro ponto interessante, vem aqui o ponto 3, tá? Hoje a Chainlink, tá, já tem, tá, elas já estão aderindo a mais de 2,5 milhões de solicitações de computação off-chain segura, tá? Isso significa que eles estão expandindo o seu suporte para mais blockchains. E esse ponto aqui de expandir suporte para outras blockchains tem tudo a ver com esse mundo multi-chain, né? Uma vez que a maior parte de protocolos de segunda camada tenta resolver ali uma ponta do trilema, né? No caso da Ethereum, que tem ali o Matic como um exemplo, é que Ethereum ela sofre o trilema na descentralização, escalabilidade e segurança. O que acontece? Ethereum ela acaba sofrendo com a escalabilidade, ela não é muito escalável. Então, Matic ela tenta resolver esse problema. E uma vez que a Chainlink ela serve como um protocolo agnóstico de blockchain, né, ele vem expandindo e oferecendo suporte para essas outras cadeias e soluções de segunda camada. Então, quando um Oracle da Chainlink é implementado a uma nova rede, esse ecossistema on-chain ele experimenta uma onda de crescimento à medida que os desenvolvedores do protocolo novo conseguem construir dApps mais avançados, tá? Então isso tudo tende a beneficiar, tá, esse mundo cripto que a gente observa. E na minha opinião é mais um ponto para que a gente observe Link com bons olhos. E outro ponto que a gente tem que lembrar é que Chainlink é a rede Oracle líder em termos de adoção empresarial. Então são grandes empresas. E quando eu falo em grandes empresas, pessoal, estou falando de grandes empresas mesmo. Provavelmente uma delas tu até conhece, né? Por exemplo, a AccuWeather, né, que é um dos principais players aí de serviços de meteorologia. A própria Amazon, né, com a AWS, né? Para quem não conhece a AWS, a Amazon Web Service, ela começa a oferecer serviços em nuvem. O próprio Google Cloud, né, que é conhecido como GCP. Então, é um console ali do Google que também oferece serviços em nuvem, né? E a Swisscom, né? Uma das empresas aí muito conhecidas no mundo inteiro como sendo uma das líderes em telecomunicação lá na Suíça. O que eu gostaria de comentar para vocês? Quando
essas estruturas se juntam no ecossistema da Chainlink para acessar a economia da blockchain, elas ajudam, né? E isso, por sinal, vai se refletindo em mais segurança para a rede, né? O protocolo vai ficando cada vez mais robusto. E tu deve parar para pensar que provavelmente nenhuma dessas empresas, né, com grande respaldo no mercado, iria fazer parceria com qualquer projeto. Então o Chainlink realmente, na minha opinião, é um protocolo com muito respaldo, não só para o investidor, mas também para o mundo da blockchain, né? De outros projetos que tendem a se ligar a esses oracles e aí sim conseguir se comunicar com o mundo externo. E outro ponto interessante, pessoal, é que a Chainlink ela apoia sim o crescimento do ecossistema multi-chain, né? E essa inovação entre as cadeias, né? Ela está definida como um grande desbloqueio de valor para toda a indústria global, tá? Isso permite grandes mudanças no mundo que vai provavelmente ser movido pela criptografia. Então, uma vez que a Chainlink é um projeto com esses fundamentos, com esses resultados, eu te convido a pesquisar mais sobre Chainlink, tá? Até gostaria de te dizer que é interessante tu entrar dentro do Twitter, ver como é que se comporta o ativo. Tu pode entrar no site do CoinMarketCap, né? Então procura o nome Chainlink, que está hoje em 20º lugar. E tu pode entrar aqui, ó, no website, tu pode entrar aqui nas comunidades, tá? Olhar o Reddit, no Twitter, então o blog da Chainlink. Então é bem interessante tu dar uma lida sobre esse protocolo. Na minha opinião, ele tende a ser um protocolo que vai ganhar muito valor ao longo do tempo. Então, se tu gostou deste conteúdo, com uma ideia aqui um pouco mais focada não apenas na visão gráfica de potencial para a Chainlink, né, dentro de um crescimento aqui proporcional com essas escalas aqui, mas também falando sobre alguns pontos aí que a Link divulgou. Então eu gostaria de te convidar a deixar teu gostei, porque isso apoia muito o nosso trabalho. E se tu ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Para mais informações como essa e mais conteúdos focados em criptomoedas, a gente está todos os dias aqui no nosso grupo do Telegram, né, o primeiro link na descrição. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Muito obrigado pelo teu tempo até aqui. Forte abraço, até a próxima. Valeu!